Meus queridos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Barão de Fogo. Mais um dia de treinamentos, mais um dia de pré-temporada aqui no China Park. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações que eu estou voltando aqui sempre. Um vídeo pela manhã, um vídeo pela tarde, e aí, acontecendo eventuais casos específicos, eu posso voltar a qualquer momento. Então você tem que ativar essa notificação e me ajudar, porque já está crescendo pra caramba. Então é o seguinte, gente, vamos lá falar rapidamente aí sobre os assuntos, sobre o que foi esse treino da manhã, sobre uma certa conversa que aí a gente teve sobre todas as situações que estão acontecendo e vamos falar sobre tudo. Me desconcentrando ali, minha namorada, Sérgio Lazzaroni tá me sacaneando aqui. Mas vamos lá. Porra, se ficarem gritando vai ser foda. Antes de mais nada, quero dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo que você tem para ficar por dentro do mundo do futebol. Contratações, reforços, ainda mais nesse momento de janela de transferências, quem sai, quem entra no seu time, os jogos, né, para você ficar atualizado de absolutamente tudo. E o melhor de tudo, é gratuito. Vou colocar aqui o link na descrição, você clica aqui e adquira no teu telefone, no teu smartphone, o aplicativo do OneFootball. Bom, gente, dia de treinamento começou cedo aqui no China Park, aqui no Espírito Santo. Por volta das 9 da manhã os jogadores já entraram, já fizeram um trabalho, e antes do treinamento começar, foi conversado com a gente, até diretamente pelo técnico Alberto Valentim, conversou ali que seriam divulgados os nomes que viajariam, que vão viajar na verdade, amanhã para o Rio de Janeiro, retornam para o Rio, saem aqui do China Park para estrear, para representar o Botafogo na estreia do Campeonato Carioca, no sábado, dia 18, em Volta Redonda, contra o próprio time da cidade, e na terça-feira o jogo contra o Madureira em Conselheiro Galvão. Inclusive essa lua que está batendo aqui já está me lembrando o jogo que vai acontecer na terça-feira às 4h30 da tarde. Portanto, rapaziada, vamos aqui sem muita enrolação, vamos falar aqui os 14 jogadores que saem aqui do China Park e voltam para o Rio amanhã. Cavalieri, goleiro, os zagueiros Canu, Wesley e Souza, o lateral esquerdo Lucas Barros, aí meio-campistas. Você pode ter, eu acredito que o Fernandes possa ser improvisado na lateral direita, está treinando todos os jogos ali na lateral e está indo bem. Meio-campistas, vamos lá, além do Fernandes que pode ser improvisado, Luiz Otávio, Caio Alexandre, Bochecha, Wenderson. E os atacantes, a gente tem aí Lucas Campos, Rafael Navarro, Igor Cássio e Vinícius Tanque. Além dos jogadores, vai ter aí o técnico Bruno Lazzaroni, que vai comandar realmente a equipe nos 2 primeiros jogos, auxiliado pelo Marcos Soares, técnico sub-20. E também descem o Valdir Espinosa, além do preparador Lucas Ometo. O que a gente pode comentar desse time, rapaziada? O Valentim, ele vai poupando os possíveis titulares, dos possíveis reforços, dos reforços que chegaram aí para 2020. O único jogador que vai viajar nesse momento é o Luiz Otávio. Mas apesar de estar poupando potenciais titulares, a gente vê que há uma diferença da informação inicial de que ia ser majoritariamente um time formado por jogadores sub-20, formado por jogadores que vêm da Copinha. É claro que você tem aí, dentre todos esses jogadores que estão aqui no China Park, dos 3 que vieram da Copinha, 2 já vão viajar, que são o Wesley e o Souza. Há uma grande possibilidade do Souza ser titular em alguns desses jogos, inclusive, mas majoritariamente esse time é formado por jogadores suplentes, sejam eles jogadores de base, jogadores mais novos, mais velhos, né? Sejam eles velhos, novos ou não. A gente está vendo aí, por exemplo, o Cavalieri, que é o segundo goleiro do Botafogo, vai representar a equipe nessa estreia, viaja amanhã. E aí o que vai acontecer em relação aos jogadores que ficam aqui no China Park? Além dos jogadores que permanecem aqui em Domingos Martins trabalhando com o técnico Alberto Valentim, a gente vai ter a chegada de alguns jogadores da Copinha, do Sub-20, que não serão aproveitados nesses 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca. Aí fica a critério do treinador, do Marcos Soares, né? Além desses 14 jogadores que vão para o Rio de Janeiro, alguns que talvez tenham se destacado na Copinha, que sejam escolhidos a dedo pelo técnico Marcos Soares, complementam os talvez 18 jogadores que vão estar no Campeonato Carioca. E alguns outros vêm para cá. Amanhã a gente vai ter um treino fechado, às 9 da manhã, a gente não vai poder acompanhar esse treino, vai ser um treinamento específico, trabalho com bola, trabalho de bola aérea principalmente, um trabalho coletivo, principalmente com esses jogadores aí que vão estar, que vão atuar, provavelmente os 11 titulares, a gente já pode dizer, que estarão ali na partida, na estreia do Botafogo na temporada contra o Volta Redonda. Será um trabalho específico, a imprensa não vai poder acompanhar, e aí à tarde a gente vai ter um treinamento normal com esses jogadores que vão ficar aqui. À tarde, os outros atletas que viajam já se preparam para embarcar. O que eu tenho para complementar é o seguinte, gente, eu acho que o Alberto Valentim ele é uma mescla de você poupar os jogadores que são potenciais titulares naquilo que ele entende, naquilo que ele vem trabalhando, e na sequência a gente vai falar um pouco desse trabalho que aconteceu aqui por volta das 9 da manhã,
mas também não é um abandono ao Campeonato Carioca, não é um desleixo, como talvez tenha sido interpretado por alguns quando foi dito que majoritariamente o time seria sub-20. Não vai ser. O Valentim não quer perder jogos, né? Até porque perdendo os primeiros jogos do Campeonato Carioca descredencia um trabalho, né? Coloca uma certa pressão para os jogadores que forem entrar a partir da terceira rodada no time titular. E a gente sabe que o Campeonato Carioca não serve de absolutamente nada, vírgula, mas serve para derrubar treinador, serve para exercer uma certa instabilidade num trabalho. Então é claro que o Roberto Valentim, ele apesar de poupar alguns esforços nessa estreia, ele não vai jogar para perder. Seguinte, gente, antes de falar um pouco do treino, das coletivas aí, que teve a coletiva do Thiaguinho, eu não coloquei imagens, vou ver se eu coloco imagens depois, né, do Caio Alexandre, que eu achei que eles falaram muito bem. Eu quero falar aqui sobre Matheus Fernandes. A gente viu aí ontem à noite, eu já tinha subido o vídeo, então ficou um pouco complicado para falar, eu achei que ia ficar atropelando um outro vídeo. Matheus Fernandes, aí a gente viu que a venda dele está praticamente concretizada, na verdade, para o Barcelona. Ele que hoje pertence ao Palmeiras, foi vendido do Botafogo para o Palmeiras no início de 2019 e agora me parece ter sido vendido por um valor inicial de 27 milhões de reais do Palmeiras para o Barcelona. Por que inicial? É uma parada meio complexa. O Matheus Fernandes, dependendo de algumas regras, né, número de participações em jogos, jogos que ele atuar no time A, enfim, tem um monte de regra. Essa quantia paga ao Palmeiras, ela pode chegar até os 45 milhões de reais, de acordo com o blog do PVC. E o que era divulgado inicialmente pela gente, pelo que a gente sabia, né? De que o Botafogo, por ter vendido 75% do Matheus Fernandes para o Palmeiras, em tese, o Botafogo tem o quê? 25% do jogador. Aí a gente faz o cálculo, o Botafogo ganharia ali entre 7 milhões e 11 milhões de reais nessa brincadeira toda, mas a situação ela é a seguinte: a situação financeira ela é tão ruim, o buraco é tão fundo, a areia movediça ela é tão forte, gente, eu gosto dessas metáforas, que até a notícia boa ela não é tão boa assim. O Barcelona ele vai pagar, né, de maneira parcelada, isso inclusive foi conversado até agora há pouco, gravou antes de mim aqui o canal do TF, né, gravou num outro posicionamento aqui no campo, de que o Palmeiras ele vai receber esse dinheiro parcelado do Barcelona. Só que o Botafogo ele está tão desesperado pela grana, tão desesperado por dinheiro, que o Botafogo não pode esperar um semestre, um ano para ver a cor desse dinheiro. O Botafogo ia receber uma quantia muito pequena, dependendo desse parcelamento, que eu não tenho detalhes quais sejam, e aí numa negociação o Botafogo aí pode receber só 10% do valor do Matheus Fernandes, à vista que gira em torno ali de 3 milhões e meio de reais, que é um dinheiro que o Botafogo precisa hoje para se manter, para pagar pendências, para pagar os salários, e isso é complicado, cara, é complicado porque desanima, né, o torcedor que esperava um dinheiro pingando na conta, esperava um aporte de 7 milhões que seria muito vantajoso para o Botafogo nesse momento, não vai ter. Não vai ter, o Botafogo vai ter aí uma quantia inferior à metade disso. É aquilo, uma situação que ela é péssima e que com uma notícia boa ela pode melhorar, ela continua ruim. Uma coisa ela vai puxando a outra, cara. Por isso que a gente fala da situação da SA. Vocês viram aí, vocês podem ver em diversos vídeos. Uma coisa vai puxando a outra. O aporte financeiro, a administração, o investimento é o que vai fazendo a máquina girar. E o Botafogo não tem isso. O Botafogo está hoje totalmente enferrujado. E, na minha opinião, é absolutamente revoltante. É absolutamente revoltante a gente ver o Matheus Fernandes saindo por 15 milhões para o Palmeiras e agora o Botafogo, dessa quantia que pode chegar a quase 50 milhões de reais, vai toda para o bolso do Palmeiras, que ficou um ano com o jogador e mal usou o jogador, só no fim da temporada que ele recebeu algumas oportunidades com o técnico Mano Menezes. E nessa brincadeira toda aí de Barcelona, o Botafogo só leva 3 milhões de reais. Eu acho que isso serve também muito para a torcida do Botafogo, né, para parte da torcida do Botafogo, né, eu inclusive coloquei lá no Twitter, né, cara, é hora de se deliciar com alguns prints. Eu lembro que lá em 2018 eu publiquei, né, defendendo o Matheus Fernandes, que estava sendo muito criticado, colocando os dados dele, bom índice de desarmes, bom índice de passes, é um jogador que ele pode não ser um protagonista, mas o futebol tem os coadjuvantes muito importantes, principalmente esse futebol moderno, e eu fui bem massacrado, né? Eu vou colocar aqui alguns prints que é brincadeira, né? Chamando ele de fraco, que o Matheus só joga isso porque está num campeonato de nivelamento baixo, e agora vai para o Barcelona. Então, aprendam a valorizar o ativo de vocês, cara. O futebol ele é muito diferente daquilo que a gente pensa num senso comum. Sobre o treinamento, pessoal, ele começou lá com aquela rodinha de bobo específica, com os passes rápidos e curtos, que é o que o Valentim está tentando trabalhar. Já é o terceiro treinamento com esse bobinho representado por 3 equipes, bem num espaço curto, assim, bem intenso.
Eu acho que isso vai muito do início, né, do embrião daquilo que ele quer implementar. Se vai dar certo ou não, a gente não pode saber. Depois tivemos um treinamento específico com os meio-campistas no meio-campo, um treinamento de triangulação ali, que foi comandado pelo Bruno Lazzaroni. E depois tivemos, comandado pelo Valentim, um trabalho de bola coberta e descoberta. Eu vou colocar algumas imagens aí para vocês darem uma olhada. O Valentim cruzava da lateral ou bolas pelo alto para os zagueiros tirarem ou bolas por baixo para os zagueiros chaparem para fora. É um treinamento específico para os zagueiros começarem a se adaptar ao que pode vir aí de perigos aí ofensivos dos times adversários. Se liga aí. Bola coberta, a viagem dela é uma coberta também, certo, Canu? Depois que trocar, tá? Certo, Marcelo? Vou usar 6 certas, a gente troca. 6 certas. 8 certas. Desculpa. Oi, bora! Bora, 0. Posiciona você. Oi. Isso, bora. 6 certas. Isso, abre essa chapa. Boa, uma. Atento. Bora. Baixa, não passa. Baixa, não passa. Boa. Por isso tem que ganhar 7 metros dele. Boa, 5, 7 metros. Baixa, não passa. Boa, 2. Bora. Isso. Isso, ataca ela. Boa, 3. Ataca, faz esse vai e vem. Faz esse vai e vem. Bora, posiciona. Posiciona, Canu, marcando ele. Por dentro. Vem. Boa. Baixa, não passa. Baixa, não passa. Ataca ela. Boa. Abre essa chave. Isso. Baixa, não passa. Baixa, não passa. Linda, essa mesmo, essa mesmo. Agora, uma coisa que eu acho muito importante frisar, né, de que algumas pessoas estão falando, pô, mas parece do jeito que vocês estão falando que o treinamento tá bom, vai dar liga. Calma, gente. Quando a gente fala aqui que elogia que os treinamentos, elogia os jogadores que estão se destacando, a gente está elogiando dentro de um parâmetro desse time do Botafogo, dentro de um parâmetro desse treinamento. O Bruno Nazário está se destacando, mas ele está se destacando jogando junto com o grupo do Botafogo. Em campo é algo completamente diferente. A estratégia adotada em 90 minutos é algo completamente diferente. O Fernandes, que está voando aqui, ele está jogando num elenco que a gente sabe que tem as suas limitações. Então, esse treino ele serve de parâmetro para a gente saber o que está sendo implementado, mas em termos de empolgação, 3 dias de treino não servem para absolutamente nada. O que a gente vai ver é a prática nos jogos. Inclusive, sexta-feira já tem jogo treino contra o Estrela do Norte aqui no China Park por volta das 4 da tarde. Será disputado pelos titulares. Honestamente, eu vejo o Alberto Valentim trabalhando algumas... Eu acho que ele é um cara que consegue dar intensidade, ditar intensidade muito pelo estilo dele. É um cara que gosta muito de trabalhar, é um cara bem aficionado por trabalhar. Quando você olha de perto, você consegue notar isso. E essa intensidade, essa concentração é passada para os jogadores. Isso eu vejo como algo positivo. Mas isso daí também tem a ver com o que ele tem em mãos, o treinamento, ele ainda está um pouco básico. Talvez amanhã seja trabalhado algo específico em relação à bola parada, em relação ao posicionamento, ataque posicional, contra-ataque, mas ainda está um pouco básica essa rotina de treinamento, porque eles chegaram há pouco tempo, mas eu fico muito preocupado com a quantidade de gols perdidos que eu vi ontem nos treinos, em domínios errados, em chutes errados, displicentes, em passes, cruzamentos que foram mal feitos. É claro que os jogadores não estão colocando tanto pé, mas é algo que a gente tem que se preocupar. A cada dia o Botafogo tem que evoluir na sua rotina de treinos. Agora, para finalizar, deixa eu falar aqui um pouco do Caio Alexandre. O Caio Alexandre que foi o escolhido aí pela assessoria para dar a coletiva de imprensa, e eu acho que está muito legal porque os jogadores eles estão... essa safra de jogadores que a gente viu na coletiva, eles falam muito bem, dialogam muito bem. Isso daí facilita na hora da gente captar as coisas, captar as informações e até no diálogo com o torcedor, que a gente só faz o elo entre o jogador e a torcida. Vou colocar aqui alguns trechinhos do Caio Alexandre, da coletiva dele, em que ele responde algumas perguntas bem interessantes sobre as características dele e sobre as metas dele dentro do Botafogo. Primeira entrevista, esse contato com a imprensa e também no elenco agora profissional. Cara, tá sendo muito bom pra mim, um aprendizado enorme, trabalhar com grandes jogadores, vestir essa camisa do Botafogo, que é uma responsabilidade muito grande.
está sendo essencial. O trabalho está sendo muito forte, está sendo muito bom, o descanso, alimentação, suplementação, tudo tem sido muito bom para mim e estou aprendendo bastante e vou buscar grandes coisas no ano. Qual o posicionamento que você gosta de jogar? Primeiro volante, segundo volante, jogador que atua pelos lados do campo. Fala um pouco de você. Cara, eu sou um jogador de um bom passe, gosto muito de dar dinâmica para o jogo, acelerar bastante. E jogo tanto como primeiro, tanto como segundo, tenho facilidade para jogar nas duas. E onde o professor quiser me colocar, eu vou dar meu melhor para ajudar o Botafogo. Pessoal, encerramos esse primeiro vídeo aqui desta quarta-feira e mais tarde tem mais. Portanto, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seu like, divulgue o vídeo para geral, para todo mundo conhecer. Opa, quem é esse Brownie Fogo aí? Quero dar uma olhada no canal dele. Então é isso. 4h30 da tarde a gente vai ter mais um treinamento e mais uma possível safra aí de informações e opiniões para a gente conversar aqui. Um forte abraço, até a próxima. Fui!